No vídeo de hoje, o assunto é insulina. Aquela insulina que você talvez aplique na barriga ou talvez você nunca queira começar a aplicar. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês o racional, como é que a gente organiza o pensamento sobre as suas insulinas. Não que você tome as suas decisões, mas que você pelo menos passe a entender o plano que está sendo traçado pelo seu médico e participe dele. Essas noções são fundamentais para quem já usa a insulina, mas também vão ajudar aqueles que não a usam e nem querem usar. Vamos começar? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas! Você está no canal da Escola do Diabetes, um canal dedicado à reversão do diabetes tipo 2. Reversão do diabetes tipo 2, como vocês já sabem, é você alcançar resultados melhores com menos medicamentos. Sabia que é possível abaixar a sua glicada usando menos remédios, inclusive menos insulina? Isso é plenamente possível e tem gente que leva isso tão a sério que consegue ir abaixando e abaixando a dose dos remédios e abaixando a dose de insulina até que fique sem nada. Não é promessa, não é todo mundo que consegue, mas quem é que vai poder decidir se pode ou se não pode? A gente vai ter que experimentar. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista. O assunto principal aqui na internet é justamente o que eu chamo de reversão do diabetes tipo 2. Reversão do diabetes tipo 2. A pedidos de vocês, hoje eu quero falar sobre insulina aplicada, aquela aplicada na canetinha, como o seu médico decide as suas doses, como isso interfere na sua rotina, o que pode dar bom, o que pode dar ruim e qual pode ser o seu plano na hora de abaixar essas doses. O assunto é meio complicado, eu vou tentar simplificar ao máximo, mas vou te falar o seguinte: entender muito bem da insulina, manejando a insulina, inclusive no diabético tipo 1, que a gente não pensa em retirar toda a insulina, me ajudou demais a organizar as ideias do que fazer no diabético tipo 2. Então, talvez isso também seja bom para você. A melhor forma que eu conheço da gente entender esse negócio é separar 3 funções principais da insulina. Na hora de colocar na receita médica a insulina que o seu paciente vai usar, no caso que você vai receber, ali devem estar embutidas 3 doses. Eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas eu tô te falando sobre o meu jeito, tá? 3 doses com 3 funções diferentes. Primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: independente do tipo de insulina que você use, o efeito é sempre o mesmo. É tudo insulina. A única coisa que muda é a farmacodinâmica, e eu estou apanhando aqui para achar uma tradução para essa palavra. Quando você injeta uma substância debaixo da pele, no caso a insulina, ela precisa ser absorvida, ela vai cair na circulação, ela vai caminhar até certos órgãos, se ligar nos seus receptores como se fosse uma chave com fechadura, e a partir daí determinar um certo efeito. A velocidade com que essas fases todas acontecem, quanto tempo leva até o pico, quanto tempo leva para acabar o efeito, essas características são as que mudam quando você fala da insulina do tipo A, B ou C. Então a mais comum usada no Brasil hoje é a insulina NPH. Também existe a insulina regular, também existe a insulina glargina, também existe insulinas ultra rápidas. É tudo insulina que agem em tempos diferentes com durações diferentes. Basicamente é isso. Normalmente, na pessoa que não tem diabetes, basicamente o que você tem é o seguinte: você tem uma certa quantidade de insulina relativamente pequena e que é secretada pelo seu pâncreas continuamente, 24 horas por dia, sem parar. É uma certa dose, ela é individual, cada pessoa tem a sua, e é como se fosse um fundinho de piscina lá embaixo, entendeu? Bem pouquinha coisa. Vou tentar colocar um gráfico aqui na tela para mostrar isso para vocês. Se você perceber, dá para passar uma régua nesse gráfico e aquele fundinho de piscina é chamado da base da insulina, ou é a nossa dose basal. Quem aqui já escutou falar em insulina basal? Então aqui já vai a primeira função da insulina. Quando a gente vai repor, quando a gente vai copiar o que a natureza faz, a gente precisa determinar qual insulina vai fazer o papel da basal. Qual insulina vai conseguir ter essa função praticamente constante e que dure praticamente as 24 horas. Pode ser que você consiga fazer isso com uma aplicação só, às vezes você precisa tentar fazer com 2. No passado era comum a gente precisar fazer 3 aplicações por dia para cobrir as 24 horas, mais ou menos parecido com o que a natureza faz. Repara que nesse gráfico que está na tela, que eu vou usar na aula inteira, a gente tem esse basal lá no fundo e a gente tem picos, né? Já escutou a gente falando de picos de insulina, picos de glicose? Tá até escrito na tela, né? O que será que determina esses picos de glicose? Perceba como todo pico de glicose determina um pico de insulina. Eles andam praticamente paralelos. A glicose é o principal estimulador para a secreção da insulina. Então, quando aumenta a glicose no sangue,
aumenta a secreção pelo pâncreas, desde que ele seja capaz. Como você pode imaginar, nessa tela a gente tem 3 picos que são a representação das 3 principais refeições: café, almoço e janta. Agora, não quer dizer que o meu café da manhã seja igual ao seu. O que você come muda a característica do pico. Se você faz um mingauzão de aveia pela manhã com salada de fruta, vai entrar muita glicose no seu sangue que vai determinar um pico muito maior de insulina no seu sangue também, paralelamente, quase que ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tomo café da manhã mais ou menos metade dos dias só. Vários dias eu acabo não tomando. Quer dizer que não tem entrada de comida, não tem entrada de glicose, não tem pico de glicose e não tem pico de insulina também. Se você fizer um café da manhã que contenha menos glicose, se a sua porção for menor, se o seu alimento for diferente, se tiver menos açúcar na sua comida, vai fazer um pico menor. Talvez ele não seja tão agudo, tão rápido para subir, ele fique mais achatado, ele demore mais para entrar. Tudo isso vai depender da característica do alimento e a digestão que esse alimento vai ter dentro de você. Então, esses picos geralmente precisam de outra insulina para fazerem essa função, para copiarem essa função da natureza. Se você quiser aumentar a insulina basal para fazer esse pico e ela dura 24 horas, imagina esse fundinho de piscina aqui, ó, subindo, subindo, subindo até o topo do pico da refeição. Você vai ser afogado por insulina, você fica boiando em excesso de insulina 24 horas por dia. O que acontece é que você não aguenta, você vai ter muito efeito colateral. A glicose vai tender a cair um monte, especialmente quando você fica tempo sem comer, de manhã, de madrugada, por exemplo. Você vai ganhar peso, você vai inchar, você vai sentir um trapo. Então, insulina não é tudo de bom. Insulina tem problemas também. Também por isso a gente tem que usar o mínimo possível para alcançar os nossos resultados. Essa que eu acabei de falar é a segunda função da insulina. A primeira é fazer o fundinho de piscina. Aquele fundinho de piscina ajuda a manter a sua glicose controlada mesmo quando você não está se alimentando. Duas coisas podem acontecer se a gente não tem insulina nenhuma nos intervalos entre as refeições. A primeira função é controlar a subida da glicose que pode acontecer sem insulina. Todo diabético sabe disso, especialmente os diabéticos tipo 1, sabem que de repente o diabetes pode subir. E aí você lembra que não aplicou insulina, você nem precisa ter comido, mas se você não aplicou insulina, vai subir sozinho. Faltou insulina basal no seu caso. Essa é uma função da insulina basal. A outra insulina de pico, adivinha qual é a função dela? Lidar com as suas refeições. A gente chama isso de insulina prandial, insulina de refeição. Por isso que a gente também fala em glicose pós-prandial. Glicose após a refeição, 2 horas após, é um parâmetro importante para a gente monitorizar. E finalmente, tem uma terceira função da insulina, que é pegar valores que estão altos, tipo 350, você não quer ficar em 350, você quer trazer para, por exemplo, 120, 150, seu médico vai escolher a meta, e aí você tem que se perguntar quantas unidades de insulina eu preciso para cair, por exemplo, 200 pontos, de 350 para 150. Essa é uma dose de correção. Os diabéticos tipo 2 ou as pessoas que não têm diabetes nem precisam, porque o pâncreas já faz isso automaticamente. Essa dose de correção também costuma ser de insulinas mais rápidas, afinal de contas você quer que a correção aconteça mais rapidamente. Tipicamente, a gente sugere que as pessoas façam essa dose de correção para valores altos junto das refeições, simplesmente para reduzir o risco de hipoglicemia. Então perceba como a gente tem 3 raciocínios para fazer. Quanta dose de basal eu preciso, quanta dose de comida eu preciso e quanta dose de correção eu preciso. A dose basal mantém a glicose estável quando eu não estou comendo durante a madrugada, dormindo, no exercício físico, no treino, etc e tal. A dose de prandial depende do que e do quanto você vai comer, e a dose de correção é para aquelas situações onde você vai entrar, por exemplo, na hora do almoço e já está alto, você nem comeu e já chegou alto. Você precisa corrigir esse valor, tem uma insulina dedicada para isso. Qual é o grande problema? Se você quiser copiar isso tintim por tintim, fica um esquema bem complicado. Muitas picadas, muita fitinha o dia inteiro, muita complexidade, conta para fazer, é bem trabalhoso. Pergunta para um diabético tipo 1 como é que é. O que a maioria dos médicos acaba fazendo é que a meta principal, para onde ele está olhando, acaba sendo um pouco no resultado. Mas ele mira em alcançar um esquema que seja fácil de fazer. Porque adivinha, o paciente também quer facilidade. A pegadinha está no seguinte: se você somente olha para facilidade, para praticidade, para comodidade do seu esquema,
geralmente você não alcança o resultado que você merece. Então a gente tem uma gangorra aqui, entende? Teoricamente, quanto melhor é o resultado que você quer alcançar, mais complexo o esquema vai ser. Porque são 3 doses para manejar, pelo menos a cada refeição. Qual é um esquema super comum que é recomendado pelos guidelines, pelas diretrizes médicas? A maioria dos tipo 2 que usam insulina vão acabar usando esse esquema pelo menos no começo. E o esquema consiste principalmente de insulina basal. É aquele problema que eu acabei de falar. Se você imagina o fundinho de piscina, aquele fundinho de piscina que deveria ser bem baixo, ele não é a maior quantidade de insulina que você precisa no dia. Manter essa função em ordem não é nem difícil para o diabético tipo 2. Mas você vai aumentar essa dose de basal, bota o fundinho da piscina, vai subindo, subindo, esparramando a insulina o dia inteiro, para que ela faça a função da insulina de refeição. Percebe? A gente começa a usar outra ferramenta para fazer um trabalho. Imagina se eu te pergunto assim, ó, é fácil pregar um prego na madeira? Se você quer usar um serrote, não é tão fácil assim. Só é fácil quando você tem um martelo, concorda? A ferramenta certa importa. Usar a insulina basal para fazer cobertura de pico de refeição, de pico prandial, acaba sendo uma ferramenta errada. A função está certa, a gente precisa cobrir as refeições, mas a ferramenta não é adequada. Eu acho que a gente acaba fazendo isso em nome da praticidade, porque se você quiser fazer uma cobertura de basal das 24 horas, 2 doses conseguem tentar fazer isso pelo menos. Se for a insulina glargina, que é mais lenta ainda e dura mais tempo, não dura 24 horas não, tá? Dura umas 18, 20, 16 horas, dependendo da dose que você usa. Doses maiores podem durar um pouco mais. Mas imagina a glargina, olha a pegadinha aqui, ó. A insulina glargina dura 24 horas. Mas ela faz as 3 funções? Não, não faz. Ela faz o basal 24 horas. Mas ela cobre a refeição? Não. Aí o que você faz? Você dobra a dose, triplica a dose, usa doses enormes às vezes na tentativa de usar uma insulina que serve para uma coisa para que ela faça outra. E aí enche o paciente de efeito colateral. Quer ver onde essa história vai chegar? E agora eu quero ouvir a sua opinião nos comentários, tá? Se você perguntar para mim, pro diabético tipo 2 que precisa usar insulina, qual é o melhor esquema em termos de resultados? Vou perguntar diferente, olha. Onde o diabético tipo 2 precisa de mais insulina? Onde mais faz falta para ele? Você acha que é manter a glicosinha quieta enquanto ele dorme? Ou você acha que é na hora que ele pega aquele pastelzão com chopp no fim de semana? Que vai fazer um pico de glicose gigantesco? Ele não tem pâncreas para aquilo. Mesmo que tivesse, ele não consegue acelerar tão rápido quanto o pastel vai entrar no seu sangue e não tem para onde mandar tanta glicose. Ou seja, é na hora da refeição que o bicho pega. O que significa que se o camarada não cuidar do que come, ele precisaria de insulina, de uma picada na barriga a cada refeição que ele faz. Uma no café, uma no almoço, uma no jantar e ai de você se resolver beliscar. Ai de você e das suas nutricionistas, eu vou puxar a orelha de vocês também, se ficarem prescrevendo para os seus pacientes lanchinho a toda hora. Lanchinho para diabético, especialmente o tipo 1, pessoal, tem que ser feito com muito cuidado. Porque lanchinho para eles significa picada extra, chance de hiperglicemia, chance de hipo e monitorização de dedo. É uma trabalheira sem fim. 3 vezes por dia tá bom demais. Se virem para facilitar a vida deles, entendeu? Façam o que for necessário, mas façam fácil. A maioria dos diabéticos usuários de insulina desiste do tratamento. Cansa. E isso é um problema dos médicos, dos profissionais, das nutricionistas que tornam a coisa muito mais complicada do que poderia ser. E o que você, paciente, acha disso? Tira a insulina basal, aquela glargina da noite, a NPH da noite, entendeu? Tira e coloca 3 picadas de rápida ou de ultra rápida na hora das refeições. Uma no café, uma no almoço, uma na janta. Você ia gostar? Você ia chiar com o seu médico? Ia dar mais resultado. Ia baixar a glicada melhor, ia te dar folga nos intervalos, não ia ter tanta insulina sobrando, transbordando o sistema o dia inteiro. É um esquema muito mais próximo do fisiológico, do habitual, que o corpo espera que aconteça. Fala a verdade, você ia querer trocar de médico na hora, né? Tanto o médico quanto o paciente não ligam tanto para resultado, quanto eles ligam para comodidade. E aí o bicho pega. Estão entendendo? E não é difícil, para terminar o vídeo aqui com uma dica importante para você, não é difícil imaginar como você faz para baixar essa dose de insulina. Como é que você pode fazer diferente? Como é que você pode depender menos de insulina ou depender de menos insulina? Você nem precisa saber de comida, nem precisa fazer faculdade de nutrição.
Basta fazer fita. Olha para o que você pôs no garfo, olha para a fita antes e depois e você vai saber se aquela dose é muito ou pouco. Aí você ajusta amanhã para o mesmo almoço com uma alteração por vez e você vai precisar de menos insulina. Simples assim. Não precisa passar fome, não precisa comer pouco, não vai viver de vento. Tem um pessoal que já vai começar a falar bobagem aí. Agora, tudo isso é muito legal, não é? Tem uma coisa grave que pode dar errado e é você que tem que cuidar. Uma coisa muito séria que pode acontecer e a gente no fundo espera que aconteça. Preste atenção com hipoglicemia. Se você usava uma dose enorme para comer pastel com chopp e você não come mais pastel com chopp e aplica a mesma dose, você vai ter problemas. Quando o paciente começa a fazer as coisas que precisa, as 3 doses diminuem. A basal, a prandial e a de correção, todas passam a funcionar mais. E não é difícil de entender. Se a banheira agora já não está tão cheia, tem espaço nela, fica fácil de encher mais um pouquinho. Basta você não abusar. Falando tecnicamente, para aqueles que gostam, você se torna mais sensível à insulina. Quanto menos insulina você demanda. E aí você vem me falar que reversão no diabetes não existe? Você que não conhece, admite aí. Tamo junto, pessoal? Deu para entender? Antes que reclamem também, é um assunto mais complexo. Mas aqui eu faço vídeo fácil, aqui eu faço vídeo difícil, é assim mesmo. Eu falo para aluno da primeira série, eu falo para aluno do primeiro colegial, eu falo para quem já está na faculdade, eu falo para todo mundo. Então algumas aulas vão ser mais difíceis, essa é uma delas. Não vai dar like, não vai dar views, o pessoal desiste pelo caminho. Eu já sei, mas é importante mesmo assim. Tenham paciência e a gente se vê no próximo. 3 vezes por semana tem vídeo novo. Se você não tá vendo todos os passados, tem uns 700, você tá perdendo tempo. Espero você lá, grande abraço, até breve.